Mas agora é uma notícia boa pro torcedor do Palmeiras, não então, do Cruzeiro, não. Tentar resumir esta novela chatíssima, né? Resumidamente, quinta-feira que a coisa começou a pegar, o Dudu disse que dia 28 de maio o Cruzeiro havia o procurado, o Cruzeiro disse que não, que foi staff do Dudu, mas porque o staff do Dudu é muito próximo. O André Cura é muito próximo do Alexandre Matos e tal, e o Dudu adora o Alexandre Matos adora o Dudu, se adoram, não sei o que lá. Mas agora eu acho que a relação azedou um pouquinho. Não, ainda continua boa, mas assim, para resumir, nas últimas horas, às 3 da tarde, tentar resumir as últimas horas. Tá. 3 da tarde de ontem, o Palmeiras aceita, Dudu aceita, era só ele assinar. Só que o Cruzeiro resolve anunciar um negócio que faltava assinar. E aí a repercussão extremamente negativa do lado do Palmeiras, e amigos do Dudu foram conversar de novo com ele o dia inteiro, e ele se arrependeu, até porque ele entendeu... Mas membros, na verdade, são membros de torcida organizada, sim, mas são muito amigos do Dudu. Ah, perfeito, tá. Então, assim, não houve pressão. Tudo bem, só para deixar. Não, foi pressão, não. São amigos. Amigos perfeito. Muito próximos. E outros amigos ficaram até umas 2 da manhã, só não ficaram mais porque já treinou hoje pela manhã. E o Dudu se arrependeu e falou: não vou mais. Hoje pela manhã houve uma conversa do Dudu com membros da comissão técnica, da diretoria, falou: não quero ir mais. E o pessoal falou: ok, você tem contrato a cumprir, inclusive anunciaram oficialmente. Então, em termos práticos, o Dudu já avisou o Cruzeiro que não sai. Desculpa, o Palmeiras anunciou oficialmente que o Dudu pediu para não viajar para o jogo contra o Atlético Mineiro amanhã e que tem contrato vigente. A comissão técnica falou para ele não avisar. Exatamente, até o final de 2025. Mas assim, até onde o Departamento de Futebol também tinha pedido para não relacionar, para preservar. Né? O relacionamento... Não é para ele ir, até porque em Belo Horizonte, não é porque ele ia acabar ficando, né? Mas coincidentemente é contra o Atlético Mineiro amanhã. Não, só porque eu tô dizendo, porque não é que o Palmeiras disse, o Dudu fica. Ou não, o Palmeiras falou... O Palmeiras só falou que ele não vai viajar. Ele não vai viajar, mas que ele continua o contrato até 2025. Isso. Tá assim. Agora, digamos, jogo de cenários. Se pintar uma gigantesca proposta de outro clube, pode ter negócio ainda, da parte do Palmeiras. Do Dudu, não. O Dudu agora quer permanecer e quer ficar de novo aquela coisa até o final da vida, no Palmeiras, na final da carreira esportiva. A proposta era realmente absurda, era maravilhosa em todos os sentidos, inesperada para alguém de 32 anos. Houve um desgaste, sim, mas para deixar dentro do possível mais claro. Desgaste entre Dudu e comissão técnica, entre Dudu e Palmeiras? Não, Dudu e Palmeiras, sim, ficou meio arranhado a parte do Dudu. Dudu entendeu algumas posições mais profissionais do que do Palmeiras. A comissão técnica e diretoria reiterou o carinho e o apreço que tem para o Dudu, apesar de algumas rusgas, e segue o jogo. Agora a questão, que o Dudu vai trabalhar isso, é como driblar a própria torcida, que a torcida ficou do Palmeiras, claro, muito pé da vida, do Cruzeiro vai ficar decepcionado, mas como não houve o aceite, mas não houve assinatura, né? Segue o jogo. Então o Dudu permanece no Palmeiras, mas ele vai ter que virar esse jogo que ele acabou comprometendo. As comunicações foram muito mal feitas, né? A do Cruzeiro, ela foi acelerada e garoteou, mas essa é uma pergunta. Tem uma dúvida aí. Eu não acho que foi uma garoteada. Se não está assinado, não dá para anunciar. Não, mas eu acho que foi intencional para pressionar o Dudu. Essa é a dúvida. Tem duas questões aí. Mas o horário que o Mauro traz aqui, o Cruzeiro anuncia 16h31. E às 3 da tarde o Dudu já estava na dúvida. Não. O Dudu já tinha aceitado. O Dudu dá Palmeiras também às 3h30 da tarde, o Cruzeiro oficialmente coloca às 16h31. Não tinha pra que pressionar. Às 18 horas o Dudu começa a mudar de opinião. Mas assim, a partir das 18 horas. 18, mas depois da repercussão, o Cruzeiro, o Cruzeiro jogou contra ele próprio. O Cruzeiro... A informação que eu tenho do Cruzeiro. Por que o Cruzeiro resolveu... Tem pergunta minha. Por que vocês resolveram anunciar? Porque estava vazando. Falei, olha... eu ouvi essa história também. Porque, mas mesmo assim, enfim... Aí o Cruzeiro resolveu ser Mas eu acho que... Mas ontem... Eu acho que não faz sentido a parte do... Ela só teve um efeito prático, foi perder o negócio. Mas ainda ontem... eu acho que tem algumas coisas aí, ô Formiga. Não é só perder o negócio. Várias. Eu acho que quando você diz pra torcida que você acertou a contratação deste tamanho, tem um efeito importante com a torcida. Com certeza. E aí, quando o jogador não vai... A culpa é do jogador. Eu fiz a minha tentativa. Eu negociei com esse cara. Eu convenci esse cara. Ele me deu a palavra. Ele me deu a palavra dele. Então, o Cruzeiro pode sair... O que não é negado, hein? Só pra deixar claro. Em nenhum momento exatamente... Nem o Palmeiras... Estava tudo acertado, apalavrado até as 3h30 da tarde. O que tá aí na tela é verdade. O Dudu voltou atrás. Ele disse sim pro Cruzeiro e voltou atrás. Exatamente. Então, a minha dúvida depois... Mas você não acha que ficou feio pro Cruzeiro? Claro, então... Eu acho que eu vi a entrevista do Alexandre Matos ontem à noite.
Pra mim ficou claro que o Alexandre Matos disse, o negócio pode ainda não sair se o Dudu voltar atrás. Eu conversei bastante, desculpa. A minha impressão... Eu conversei bastante com o Alexandre Matos ontem, logo depois da entrevista. E é aquilo, ele falou, o Cruzeiro ainda, que foi notificado há pouco, ainda está de portas abertas para o Dudu. Mas o meu ponto aqui quando saiu no Twitter do Cruzeiro, eu achei que tinha sido invadido, achei que tinha sido hackeado. Aí depois a gente foi vendo que não, beleza. Aí eu parei de falar sobre isso porque eu fiquei na dúvida se, o Cruzeiro teve uma ejaculação precoce de postar lá, ou o Cruzeiro percebeu que poderia dar ruim e aí soltou para dizer... Ou vai fazer uma pressão do Dudu, ou eu vou capitalizar alguma coisa, pelo que a Tainá falou. Pra torcida, ele fala assim, torcida, estou pensando grande, tanto que eu acertei com o Dudu. Ah, mas ele não chegou. Não chegou porque ele deu pra trás. E porque ele mudou de ideia. Exatamente. Ele capitaliza isso. Claro. Hoje o sentimento do torcedor beleza, o Dudu voltou, não voltou, mas o meu time tá pensando, o meu clube tá pensando nesse nível de movimento. É isso. Eu acho que aí resta saber qual foi a dúvida. A história de pressionar o Dudu, pra mim, não faz nenhum sentido, porque não existe pressão. A pressão só podia ser do Palmeiras, pra pressionar pra ele não sair. O Cruzeiro pressionar pra ele ir, ele só tinha a chance de perder o jogador, pô. Sim. Tipo assim, se eu quero você, só que você pertence a um outro clube, que, pô, tu tem uma relação bizarra. Se eu te pressionar, a chance de tu desistir, ela é gigante. Que foi o que aconteceu? Pô, o Palmeiras aceitou o negócio. O Palmeiras aceitou. A saída do Dudu não faz parte da reformulação. O Palmeiras não queria que o Dudu saísse, tanto é que o Palmeiras aceita o Dudu, com algumas ressalvas e tal, mas a relação, inclusive, que não estava tão legal, nas últimas horas, melhorou entre Palmeiras, comissão técnica... Cara, como negócio, Dudu e comissão técnica, Dudu direção. Como negócio, é muito difícil dizer, não. Era uma proposta absurda. Ele já tem o maior salário da América do Sul e passaria a ter um salário ainda melhor. Ele já tinha pensado em mais longo o contrato. 4 anos com mais um possível. 5 anos de contrato. E ele já tinha pensado em... Quer dizer, assim, o sentimento de querer sair, ele existia ali por algumas rusgas e... sensações do Dudu, profissionais e pessoais. Agora, assim, talvez a maneira como... pegou muito foi o post do Dudu depois do jogo contra o Vasco. Mas, cara, assim, tinha parceiro, gente muito próxima ao Dudu no elenco que não sabia. Então, assim, o negócio foi feito muito... de maneira amarrada ali. A boca pequena, né? É muita boca pequena. Então, a muito história... rápido também, né? Mas a história do tava vazando, eu tenho sérias dúvidas. Eu também não entendi a parte do Cruzeiro. Os melhores amigos do cara no elenco não sabiam, tava vazando da onde? Não, você sabia da história? Eu não tinha ouvido nem falar. Não sabia da ninguém. Ninguém sabia. Eu também então, não, assim, mas o papo eu ouvi isso. Mas então essa história do Cruzeiro dizer que, porque tava vazando, não tava vazando ainda. O Cruzeiro botou porque tinha certeza que o negócio estava certo. Eu acho que hoje... todo mundo olha e ninguém fala, analisando tudo, eu acho que o Cruzeiro deu aquela emocionada. Eu acho que errou. É isso, acontece, errou. Outros clubes já erraram, houve um erro. Não dá para anunciar sem estar no papel. Aconteceu recentemente com o Rodrigo Caio. Acontece com todos nós em algum momento da vida, né? O Grêmio com o Rodrigo Caio é alguma situação muito análoga. Mas só dá para jogar para torcida no papel, gente. Depois desse caso, aí começaram a pipocar vários, aí eu tava entrando no programa e mandaram um, que é o Botafogo anunciando o Rony. O Rony do Palmeiras. O Botafogo anuncia. Com post, tweet, com ele vestido de Botafogo. O próprio Corinthians com o Rony também. Que o Rony era uma situação complicada com o clube lá no, se não me engano, era o Sanfrecce Hiroshima, era um time lá no Japão. Ali era até compreensível, mas teve isso também. Teve, o Botafogo anunciou. Eu nem lembrava disso. O Rony, é verdade? Exatamente. Agora sim, tem situações, o Dudu vai ter tempo para reverter, vai ter minuto para reverter. A história dele é gigante. Eu acho que foi muito mal. Mas traz uma pressão. Foi muito mal comunicado, foi mal pressão feito. Muito grande pra ele agora. Agora, o que não dá é gente, o Palmeiras pagou o cara 10 meses e agora ele quer sair. Gente, o Palmeiras estava pagando o que ele tinha de receber, porque o Dudu se machucou jogando, pô. Não dá pra ficar achando que tinha o Palmeiras estava fazendo um favor, porque tá pagando o cara que tá com o ligamento cruzado rompido. Até porque o Palmeiras poderia não aceitar. O Palmeiras poderia não aceitar. Exatamente. Falou assim, quanto é? 4 milhões de dólares? Não era 4 milhões de dólares? Eu poderia falar, não quero. E assim, o Palmeiras deixou muito claro. O que também levou o Dudu... O Dudu falou, olha, eu tenho essa proposta. O Palmeiras falou, olha, não temos como... A falta de esforço fez ele se sentir... Também. Pô, também tá na hora de encerrar, né? O Palmeiras não tinha condição de cumprir, pagar o que seria pago a mais por mês, é bastante coisa, e nem o tempo de contrato. E o Palmeiras deixou isso muito claro. E o Dudu, aí...
ele pessoalmente é um cara extremamente sensível, tá? Isso é levou pro pessoal, né? Ele levou muito para o... Ele é meio esponja nesse aspecto. Ele sente muito isso e ficou muito sentido. Eu falo isso há muitos anos, porque... Mas mostra um pouco do que ele é, assim. Ele é ídolo também por isso, né? Como ele absorve as coisas, ele absorve por bem e por mal. A camisa, sim. Então, assim, concordo. Isso faz parte do que ele é enquanto jogador. Mas eu acho... É muito difícil você acabar a relação clube-ídolo. É muito difícil, porque... Sempre vai ser. Meio qualquer forma que você acabe não é boa. Não é 100% das pessoas que acham boa. Que são... Se o jogador pede pra sair, mas não gosta tanto assim do clube. Se o jogador fica, mas não tá jogando tudo que pode, tá só roubando o clube e usando a idolatria que tem. E outra coisa, se o clube manda embora, não valoriza o ídolo. Se o clube deixa ficar, tá passando pano só porque é ídolo. Só vai ficar boa se aposentar, né? Só vai ficar boa se o cara falar, aposentando. Se ele decidir. Não, se sair... se lamentavelmente ele se lesionar, tipo o Subeldia, que não tinha como continuar a carreira. Não tinha o que fazer. Se sair campeão também, o cara... Podia ficar um pouco mais. Agora a história de que porque o Dudu conseguiu, o Dudu tentou fazer isso para poder manejar um aumento de salário. Não existe. Não, isso até porque se foi isso, ele só se desvalorizou. Não é. Ele não queria mais negócio do Palmeiras. Ele queria naquele momento sair do Palmeiras. Cara, é uma teoria das mais idiotas, porque o primeiro que ele está em contrato em vigor não vai conseguir aumento nenhum. Não. E na hora de renovar, neste momento, ele só conseguiu se desvalorizar, pô. Sem dúvida. Ô, Mauro, pro torcedor... Ontem, assim, eu fiquei bem chocada com as respostas do torcedor do Palmeiras. E inclusive hoje, ainda mesmo com essa mudança, ainda muito torcedor se sentido traído. Tipo assim, uma coisa que se o Dudu é sensível, o torcedor também é, porque tava numa coisa que me machuca, ó, que dor. Se ele fica agora, zerou? Ou ele vai ter que reconquistar... A idolatria dele foi muito Primeiro jogo dele no Allianz Parque, qual é o clima? Atenção. Muito respeito com a camisa do Verdão. Vai ter? Vai ter pro parte, embora o Dudu tenha uma relação muito boa com a Mancha Alviverde. É fundamental. Ele tem uma relação excelente e a Mancha segue as suas lideranças como quase todas as torcidas. Mas o torcedor comum do Palmeiras sentiu demais, posso dizer. Mas que eu mesmo fui xingado fechou muito. questão ali, né? Os caras sendo próximos... Mas diminuiu a idolatria dele, então? Neste momento, sim, mas é aquela coisa. É o Dudu... Vai Fez bem, não, claro, 3 gols. Assim, porque outros ídolos já tiveram, gente, para citar Pelé, no início dos anos 70 até parar em 74, tem momentos eu vou sair do Santos. Não é o caso pegando nesse nível. O Zico nunca teve nenhum grande momento assim, mas o Dinamite, quando vai para o Barcelona em 80 e quase volta para o Flamengo, não fosse o Eurico Miranda, ficou aquela coisa. Ele chegou, ele tem entrevista do presidente da época dele, ele deu entrevista à Rádio Globo. Sim. Ele falando, não vou voltar. Cantando a música do Flamengo. Cantando música do Flamengo. Então, assim, há momentos e momentos. César Maluco, para pegar um exemplo palmeirense, eu vou jogar no Corinthians, e até jogaria, depois se arrependeu, mas enfim. O Dudu vai ter que fazer muita coisa dentro de campo, ou fazer o que ele fazia até a lesão, e ainda algumas declarações para a torcida, mas é aquela coisa, a história dele como craque ídolo do Palmeiras do século ajuda. Mas até por isso ele está sendo cobrado além da conta. Agora tem uma história também, ficou sinuca de bico, né? Porque a parada ficou do jeito que ficou, o estrago já tá feito. Tu também decidir voltar, tu vai ter que conviver com aquela parada. Sim. Tipo, decidiu, agora é para a responsabilidade dele. Porque tu ficou no sinuca de bico, que assim, não tem... Ele só perdeu na história. Ele deixou de ganhar e perdeu. Ele vai ter que responder como todo jogador dentro de campo. É pela bola, não pela bola. Cara, mas eu acho que assim, 5 jogos bons. Uma declaração de foi o torcedor que fez eu sentir como sou amado por este clube. Ele tá na mão do Media Training, ele faz um textinho. A gente lembra quando o Zeca Pagodinho aceitou o patrocínio de uma outra cerveja? Sim, isso é sensacional. Aí, beleza, o comercial saiu, ele bebendo a outra cerveja, ganhou que ele nunca fez o quê? Aí ganhou os tubos. Aí depois veio o Nizam Guanais, escreveu um texto pra ele num guardanapo, falou, sonoriza isso aqui, era ele dizendo, a gente se engana, mas o grande amor nunca deixa, não sei o quê, e voltou e mas ficou. Foi muito bom. Algo que, por exemplo, Dudu e Ronaldinho Gaúcho vão ter que conversar muito agora. Exatamente. Nossa senhora.